E olha, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 50 denúncias de irregularidades trabalhistas relativas à Covid aqui na região. Esse número no estado é ainda maior. Priscila Andrade, ao vivo, tem as informações pra gente. Quais denúncias são essas, Priscila? Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia ainda, Casagrande. Bom dia para você. Olá para todo mundo que nos assistem. Bom, é o seguinte, as denúncias são dos vários tipos e para vários setores de serviços considerados essenciais. Eu só estou ouvindo aqui um pouquinho meu retorno, mas vamos seguir. São desde falta de equipamento de EPI, né, equipamento de proteção individual, ou seja, falta de máscaras, não tem disponibilidade para luvas, não tem até a disponibilidade do álcool em gel e também há uma considerada, pelo menos na minha opinião, uma grave, que também há relatos de que, por exemplo, uma empresa, um empregador dificulta o acesso do funcionário que apresenta sintomas gripais ou até de coronavírus, por exemplo, de levar o atestado médico até ao RH, ou seja, criando um obstáculo burocrático, fazendo com que esse funcionário retenha o atestado, que o conserve em casa em 14 dias e aí não possibilite de ficar aí resguardando a sua saúde. Vale explicar que desde o início dessa pandemia, o Ministério Público do Trabalho da 15ª região, que compreende 599 municípios do interior de São Paulo, já recebeu 490 denúncias. Dessas 490 denúncias, Casagrande, 54 são da nossa região, ou seja, são de Araçatuba, são de São José do Rio Preto, são de Presidente Prudente. O que acontece? Os procuradores, ao menos, já instauraram cerca de 39 inquéritos civis. Esse número não é bom, porque apesar de ser 39, para quem considera até pouco, esse número deveria ser muito menor, deveria estar muito próximo do zero, inclusive, porque significa que todas as etapas de um procedimento preparatório, ou seja, todas as etapas que vêm antes aí desse inquérito civil, foram ignoradas ou deixadas de lado. O que são esse procedimento preparatório? Processos preparatórios. É o diálogo, é a tentativa de conversar com a empresa, é a tentativa de formar uma roda de conversa para que explique-se que numa situação como esta é necessário aí proteger os funcionários. E eu estou falando de setores considerados serviços essenciais e é isso que chama mais atenção. Ou seja, são supermercados, são farmácias, são postos de gasolina, são unidades de saúde, hospitais e também empresas que fazem a entrega delivery, né, a venda delivery de alimentos. O que acontece é que o Ministério Público do Trabalho tem feito uma coleta de relatos dessas denúncias e feito também o que eles chamam de notícias de fato. Para cada relato, para cada denúncia, há uma apuração, uma investigação. Tanto que o funcionário não precisa se identificar, mas dados importantes. Qual a empresa, qual o nome do gestor, que situação que acontece, quantos funcionários estão envolvidos aí com isso. Mas o meio de campo do MPT não se engloba apenas nessas denúncias, também há o destino de verbas. O MPT ele já disponibilizou cerca de 14 milhões de reais feitos em depósito em juízo, que está disponibilizado em benefício de unidades de saúde, ou seja, que podem ser utilizados na contratação de serviços em que esses estabelecimentos e unidades considerem necessários, até para a compra de equipamentos de proteção individual. E também um exemplo muito prático, muito próximo da gente, é o Hospital Regional de Ilha Solteira, que fica no extremo noroeste aqui do estado de São Paulo, que conseguiu captar uma parte dessa verba e conseguiu inaugurar 10 leitos de UTI, um hospital que atende 30 municípios que sofrem de carência de atendimento de saúde intensivo. Então, vale ressaltar que tudo isso que você está reforçando, Casagrande, desde que começou a quarentena, toda essa preconização das autoridades sanitárias, também é preciso esclarecer que para você que está trabalhando, que é considerado um serviço essencial, você, funcionário, também é considerado um ser humano essencial e, por isso, mais do que nunca, precisa estar protegido. Por isso, tem uma estrutura aí trabalhada através do MPT, do Ministério Público do Trabalho, que está acompanhando de muito perto se todas as diretrizes e os cuidados estão sendo mantidos. E, para que isso aconteça, é necessário fazer
fazer o relato, a denúncia. E de que forma que pode ser feita preferencialmente através do aplicativo. É Ministério Público do Trabalho, mas de forma abreviada. Então fica MPT Pardal. Está disponível tanto em Android quanto pelo aplicativo iOS, que é o sistema da Apple. E também tem outros canais do site de telefone que a gente já coloca na sua tela para você aí acessar quando essa nossa participação for para a plataforma digital do Tela 2 para você conferir, Casagrande. É isso aí, depois de tudo nos mínimos detalhes, eu agradeço a participação. Daqui a pouco a gente volta com a Priscila, sempre em cima do lance aí, trazendo os detalhes pra gente aqui no SBT Interior.